Eu tava ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mesmo? E aí eu saio de um dia pro outro pra ganhar R$0. Trabalhava no Pânico, eu não era um cidadão. Eu não tenho treta com ninguém. Quando eu saí do Pânico, pra você ter noção, eu tava devendo quase R$1 milhão de imposto simples. Eu saí do Pânico com o mesmo motivo que eu saí do Desnecessário. O Eduardo Sterblit, ele brilhou no Pânico na TV e marcou uma geração com personagens icônicos, como César Polvilho, Fred Mercury, Prateado e o poderoso Castiga. Ele era um dos destaques do programa, com grande visibilidade e um dos humoristas mais queridos pelo público. Mas de repente, ele saiu do Pânico sem muita explicação, deixando todo mundo se perguntando o que aconteceu. E por anos, muita gente especulou se houve treta nos bastidores, se foi uma briga, dinheiro ou simplesmente uma escolha de carreira. E agora, recentemente, lá no podcast do Vilela, o próprio Sterblit, ele revelou a verdade. O que fez ele sair de um dos programas mais populares da TV brasileira? Ele se arrependeu? Como que ficou a sua vida depois disso? Parece que ele passou por problemas financeiros graves, né? E a gente vai entender todos os detalhes dessa história nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Você provavelmente se lembra dele ganhando fama nacional ao integrar o elenco do icônico Pânico na TV. Com seu carisma, seu jeito único, rapidamente ele se tornou um dos membros mais queridos do programa. Mas como que ele chegou até lá, né? E mais importante, por que ele saiu? Será que rolou alguma treta? O início e a saída do Pânico. O Edu, ele nasceu no Rio de Janeiro em 87 e desde muito novinho ele já demonstrava o seu amor pela atuação. Com apenas 3 anos de idade, ele já tinha começado a estudar teatro, mostrando aí um talento bem precoce para a arte de interpretar. O seu fascínio pelo mundo do entretenimento era tão grande que em todos os seus aniversários ele fazia questão da presença de Chuchu e Chuchuzinho, 2 palhaços animadores de festa que ele adorava. O Eduardo, ele continuou investindo no teatro, mas a grande virada na sua carreira veio em 2008, quando, aos 21 anos, ele entrou para o elenco do Pânico na TV. O mais curioso é que na época, muita gente, inclusive eu, não tinha noção do quão jovens eram aqueles caras. Pra gente, que era criança ou adolescente, eles pareciam muito mais velhos e experientes do que realmente eram. Mas independentemente da idade, o Edu brilhou no Pânico até 2015, com personagens icônicos que até hoje são lembrados com carinho. Ele era simplesmente genial no programa, né? Não tem como negar. Mais ou menos, Marcelo. Depois de deixar o Pânico, o Edu logo seguiu novos caminhos e começou a trabalhar com o Grupo Globo. Com essa nova fase, ele também teve a oportunidade de se dedicar a outras paixões, como a escrita e o teatro, participando e contribuindo para diversas peças. Além do teatro, o Edu também se aventurou no cinema, atuando em filmes, e não demorou muito para conquistar espaço na TV, fazendo participações em novelas. Mesmo explorando novos formatos, o Edu nunca abandonou suas raízes na comédia. Em 2020, ele voltou ao humor de uma forma inovadora, com o programa Sterblit Não Tem um Talk Show, o Talk Show. Visite o terapeuta Marquinhos, mestre em doutorado em reabilitação das ideias, tabagismo lógico, autodestrutismos pessoais, casamento, questões monetárias, transtornos quaisqueres, cranco mole, questões de pessoas que têm pai distante. O Edu sempre foi conhecido por sua criatividade e versatilidade. Sua carreira após o Pânico deixou isso ainda mais evidente. Mas a grande questão é por que ele saiu do Pânico, né, justamente quando estava no auge, né? O que realmente aconteceu para ele tomar essa decisão? Será que houve algum desentendimento nos bastidores ou foi apenas uma busca por novos desafios? Recentemente, o Edu ele participou do podcast Inteligência Limitada do Vilela e finalmente ele revelou o verdadeiro motivo da sua saída do Pânico. Embora seja sabido aí que ele tem algumas desavenças com ex-colegas de trabalho, na época a sua decisão acabou pegando todo mundo de surpresa. Afinal, ele era um dos destaques do programa, tinha uma grande visibilidade e aparentemente estava financeiramente bem. Mas, segundo o próprio Edu, a sua saída não foi motivada apenas por conflitos ou dinheiro. Ele sentiu que precisava largar tudo para começar algo novo. Eu tava ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mesmo? E aí eu saio de um dia pro outro pra ganhar R$0. Tipo, eu contava moeda pra comprar batata. Porra. E com dívida de quem tinha muito dinheiro. Porque eu pedi demissão. Mano. E eles queriam me pagar mais pra ficar. Né? E aí eu falei assim, não, agora vamos Você não tinha recomeçar. guardado dinheiro? Não tinha... Não, porque aconteceram várias coisas na minha carreira de grana, de pessoas que me deram... Ah, que te roubaram. Não vamos... Ou é...
O dinheiro Mas sumiu. de pessoas que não seguiram o propósito da alma. Entendi. Ele contou que a sua última participação no programa nem pareceu uma despedida, já que ninguém sabia que ele iria sair. Eu me despedi do Pânico, que ninguém sabe. Como foi? Foi eu de Poderoso cantando Ouro de Tolo no palco. No teatro? Naquela versão No do palco teatro? do Pânico. Ah, no Pânico Com a mesmo? banda Viva a Noite. Ninguém sabia, que só eu sabia, e aquela era a minha despedida, que eu cantei a música do Raul Seixas, Sim. que tem tudo a ver com o que eu tava fazendo, de largando tudo aquilo que eu tinha, né? Que era uma coisa, pra vamos começar de novo do zero. E é muito gostoso também começar do zero. Porra. É muito bom. Durante o podcast, o Edu também mencionou que muita gente especulou que a sua saída do Pânico tinha sido por motivo de dinheiro. No entanto, ele mesmo desmentiu essa versão, explicando que quando ele começou a trabalhar com a Globo, ele nem sequer tinha um contrato fixo com a emissora. É o Piada, lance, assim. é o lance que você falou, não é pensando em dinheiro, porque se fosse Não pensando em dinheiro, você E todo continuaria. mundo falando, foi pela Globo por dinheiro. É, eu lembro na época. E eu nem era da Globo, eu trabalhava por obra. Putz. Quando a Globo quis me contratar a primeira vez, por exemplo, eles queriam que eu fizesse uma novela. Eu falei assim, mas por Você que ainda vocês querem tava me no contratar? Pânico? Não, eu tava fazendo trabalhos na Globo. Sei. Já. O Amor e Sexo. Sei. Só que sempre por obra, né? O Edu também comentou que com o tempo, né, ele passou a ter uma visão diferente sobre a sua carreira, né, as suas escolhas. Segundo ele, né, hoje em dia ele tem mais noção das coisas e acaba refletindo melhor ali antes de tomar decisões. Um cidadão quando eu era no Pânico. Quando eu trabalhava no Pânico, eu não era um cidadão. Sabe? Eu era um quê? menino, eu era um cara, entendeu? Eu era um cara talentoso e tal, mas eu não tinha uma noção exata do mundo, não tinha uma responsabilidade com o outro tão grande, entendeu? Hoje eu tenho mais, assim, eu penso mais na sacada do que na piada, entendeu? A verdade é que, segundo o próprio Edu, a sua decisão de sair do Pânico foi muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Ele sentia que já estava acomodado no programa e ele queria se desafiar, buscar algo novo. O Stablitt, ele queria explorar novos ares, né? Se reinventar, assim como ele teria feito aí ao entrar no Pânico, quando o Emílio descobriu enquanto ele fazia parte do espetáculo de teatro chamado 10 Necessários. Você falou dos desnecessários, quando você viu que tava repetindo. E no Pânico, quando você sentiu que era a hora, tipo, já não é o que eu quero fazer? No Pânico foi quando eu comecei a me sentir batendo no mesmo teto. Porque tava ganhando muito dinheiro e tava fazendo muito sucesso. Não, foi por causa Eu disso. saí do Pânico porque aquilo ali não era significativo artisticamente. Você já tinha preenchido tudo que você podia fazer lá. Eu falei assim, eu já sei, aprendi Ah, a tá. fazer isso aqui. Agora eu quero o que é o próximo passo? O que eu vou fazer pra que- agora? Qual Eu foi- saí do Pânico com o mesmo motivo que eu saí dos Desnecessários. É. O mesmo motivo que eu saí da minha outra peça. Que é uma coisa, qual é o próximo trabalho? Agora a gente Bom, segundo o humorista, ele não contou que sairia do programa mesmo, né? Mas que descobriram pelo fato dele não ter renovado seu contrato. na verdade, eles descobriram que eu ia sair. Eu não contei isso. Mas como descobriram? Você falou pra Descobriram, alguém? meu contrato acabou. Contrato? Acabou o ano, eu não voltei, entendeu? Mas eu lembro que foi chato, assim, na reunião, eu lembro na festa de final do ano, o Emílio falando, pô, você vai ficar com a gente, né, não sei o quê. Ai, E ele meio emocionado até, assim, sabe? Putz. E eu, sabe, É. já com essa decisão na cabeça. E é muito difícil, pô, imagina, você largar tudo. Eu fiz isso pra me colocar no fogo, que é do fogo que vem uma nova coisa. O Edu também revelou que após sair do Pânico, as coisas não foram nada fáceis para ele, né? Sem a estabilidade financeira que tinha no programa, ele acabou enfrentando problemas, né? Acabou enfrentando um período complicado, ficando praticamente sem dinheiro e acumulando dívidas gigantescas. Quando eu saí do Pânico, pra você ter noção, eu tava devendo quase R$1 milhão de imposto simples. mano. Que Da eu tua achava empresa. que tava sendo... Tá sendo pago, eu tô pagando o contador e não sei o que e tal, e tá tudo certo. Então, para vocês verem, né, senhores, até o grandíssimo Edu, provavelmente um dos cachês mais altos do programa Pânico, ele passou por dificuldades financeiras, é mole? Imagina a gente, né? Nós, meros mortais. É fato que a cada dia que passa o nosso dinheiro, né, o real vale cada vez menos, né? Hoje, se você vai com R$200 no supermercado, você não enche 2 sacolas, né? A inflação tá nas alturas. Mas aí você me pergunta, beleza, né, Marcelo? Tá todo mundo ferrado mesmo, né? Mas o que você sugere? Olha, se você tá passando por um momento complicado financeiramente, ou mesmo que não esteja, né, mas quer de fato conseguir ter um conforto a mais para conseguir ir no supermercado que seja, sem se preocupar
preocupar, né, com quantos reais a conta vai bater, eu te sugiro que você comece agora mesmo a aumentar a sua renda, né, ter uma segunda fonte, até mesmo uma primeira, se for o caso, né, caso você não tenha nenhuma. Eu digo mais, né, você já pensou, ao invés de faturar em reais, começar a faturar em dólar? O seu poder de compra valer simplesmente 6 vezes mais, não é uma boa? Mas olha, eu não estou falando de dinheiro fácil não, tá? Estou falando de um método que eu mesmo usei, uso até hoje e comprovo que funciona, tá bom? Faz o seguinte, tá? Não precisa acreditar em mim não, eu deixei um link aqui na descrição do meu WhatsApp. Clica aí e me chama lá, tá bom? Eu vou te enviar um treinamento gratuito para você entender como é que funciona. Vai lá, sem compromisso, tá bom? Mas só vai se você realmente está de saco cheio de ganhar uma mixaria e realmente quer mudar de vida. Clica no link na descrição e me chama que eu vou te ajudar, beleza? Bom, mas agora voltando a falar sobre o Edu, apesar de muita gente achar que ele só tinha inimigos por lá, o Stablitt disse que a sua relação com a maioria com quem ele trabalhou na atração ali, né, do Pânico, é realmente boa. E recentemente ele até participou ali do Pânico na Jovem Pan. Além de lançar um Eu Não Tenho Treta Com Ninguém, né? E que é a galera que tem com ele. Mas o Edu disse não ligar porque ele sabe a realidade das coisas. Do Pânico, você tinha amizade mais com quem lá? Com quem que você fazia Cara, mais eu era parceria? muito amigo do Carioca. Eu era, amo muito o Dani, o Zuckerman, o Alfinete, Bolinha. Agora, a que mais ficou minha amiga foi a Sabrina, que é a que a gente mais troca, né? Lá ou depois? Não, hoje. Hoje. A pessoa que eu mais troco é a Sabrina. Eu não tenho treta com ninguém. Mas é só o Bola, né, que tem essa treta. Não, tem essa galera que fala mal de mim. Ah, o Paulinho. O Evandro vem aqui e fala mal. O Evandro também? É, fala mal. O Paulinho eu sei que... O Queimar Guia às vezes fala também alguma coisa. Eu já vi que você de boa com isso. Fala que... É porque eu sei o que é a realidade, entendeu? Sabe os motivos. E televisão é tudo mentira, né? E se trata do Pânico, né? É o dobro da mentira. Então você tem que entender também que existe uma visão que não é exata. Fato é que essas desavenças dele com alguns ex-pânicos, né, não vão acabar tão cedo, mas ele parece estar com o coração tranquilo quanto a isso. E a sua saída, na realidade, não tem relação com briga ou algo do gênero, mas sim, era só uma ação de quem queria buscar coisas novas, né? E foi isso, pelo menos de acordo com ele. Bom, não esquece de clicar no link que eu deixei aqui na descrição para você essa semana, beleza? Me chama lá que eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar.